Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma live que vai te explicar o porquê nós precisamos treinar, tá? E assim, você vai entender com essa live o porquê nós precisamos treinar e como equilibrar o seu corpo de forma rápida e segura para você estar colocando aí no seu dia a dia. Você vai aprender os princípios, você vai aprender muitas coisas que vão fazer você refletir e às vezes mudar aí os seus hábitos e conseguir realizar uma atividade que você não conseguia, ou mesmo quebrar aí o seu paradigma de dor, de treino, de algum mito que você às vezes enfrenta aí nessa questão da atividade física, nessa questão de saúde, beleza? Então, para começar a nossa live, eu vou olhando aqui para baixo para seguir o meu roteiro, só para vocês não ficarem aí meio desconfiados que eu estou olhando para baixo toda hora, tá? É assim, estava fazendo lives práticas, antes de começar aqui o tema em si, eu quero explicar outro ponto, que é, estava fazendo lives práticas e faz tempo que eu não fazia nenhuma live teórica, tá? E a teoria é bom para a gente, às vezes, conseguir entender o que está acontecendo na prática. Não vai ser uma teoria demorada hoje, vai ser bem direto, vou tentar fazer o mais rápido possível aqui, para não ficar aquela coisa chata, monótona, tá? E vou dar alguns exemplos de casos que já aconteceram, pessoas que eu fiquei sabendo, pessoas que vieram até mim, tá? E aí eu vou estar compartilhando tudo isso com vocês hoje e colocando em prática o nosso novo lema aqui que a gente tá, eu e a Marcela agora, enfatizando, que é você E-10, que é o quê? Equilibrar o seu corpo em menos de 10 minutos por dia, tá? Então, você vai entender isso hoje, tá? E por que que a gente precisa treinar? Bom, vamos iniciar então, chega de bate-papo furado, né? Explicando as outras coisas do dia a dia aí, mas vamos lá. Primeira live da semana, eu quero que você entenda por que você precisa treinar, ou por que nós precisamos treinar, ou porque se você não quiser, você não precisa treinar, tá bom? Então, bora lá. Fala Zanca, beleza? Pessoal, por que a gente precisa ou não precisa treinar se você não quer treinar, tá? É assim, por que a gente treina, primeiramente? Qual que é o lance da gente iniciar os treinamentos, ou a gente começar uma atividade física? Geralmente a gente começa, eu coloquei aqui algumas coisinhas que eu pensei, raciocinei, e provavelmente vocês também vão ter aí. Na verdade eu pensei, raciocinei assim, pesquisando, tá? Fui atrás de artigos, fui atrás de pesquisas de IBGE, várias pesquisas aí de populacional, densidade e tudo mais. E assim, a maioria das vezes a gente pega por lesões, dores, obesidade, estética, tá? Ou mesmo porque o médico mandou, senão você vai estar na beira da morte. Então, geralmente por isso que a gente treina, tá? E assim, por que a gente precisa treinar? Se a gente for parar para analisar, se a gente for parar para ver o que está acontecendo, fala assim, por que eu preciso treinar? Geralmente, assim, por causa da nossa rotina, por causa dos nossos hábitos, por causa do estilo de vida que a gente leva, por causa de algum problema crônico que a gente tenha, ou por causa mesmo de cultura. Todo mundo treina, vou lá, treino e, assim, cultura do círculo que você vive, né? Cultural, às vezes sua família, às vezes amigos. Então isso te leva a treinar, tá? Então a gente possivelmente treina pelos problemas que eu falei, ou a gente precisa treinar porque a gente tem todas essas outras questões que eu falei de rotina, hábitos, de vida, beleza? Então assim, pensando nisso, da onde surgiu esse negócio de treinar, né? Porque a gente fala assim, pô, eu preciso treinar hoje, ou te mandam treinar, e você fala assim, por quê? Da onde surgiu? Quem que falou pra mim assim, ó, tem que treinar, tá? Então a gente pode parar pra pensar, assim, parar pra pensar não, eu vou pensar com vocês, mas trazendo coisas que eu peguei em livros, peguei em estudos, tá bom? É assim, no livro Sapiens, um livro que eu estou lendo agora, ele começa a mostrar a questão da evolução, tá?
Aí se a gente parar para ver a parte aí da educação física, da parte histórica, começou a questão dos treinamentos lá na parte de competições, quando a gente começou a competir na Grécia Antiga, de Olimpíadas, de competições entre tribos, Então, isso é que a gente começou, as atividades físicas começaram a ser feitos os treinamentos. E aí, quando começou isso, começaram a surgir os preparadores físicos, os caras que treinavam a galera, né? Lembra daquela história lá não lembro agora se é da Grécia, então, que o cara corria com um bezerrinho, daqui a pouco estava correndo com um boi nas costas, né? Então, assim, a gente começou mais ou menos nessa época. E outra época também que a gente enfatizou muito e disseminou muito essa questão do treinamento foi a época do militarismo, né? Das guerras. Você pode ver vários filmes, várias séries hoje que retratam a parte aí de colonização, a parte de vikings, os caras treinando para lutar. Então, isso a gente começou lá há muitos anos. Você vê também retratado nas artes marciais da China, do Japão, tá? Então, assim, a gente começou isso há muito tempo atrás e aí veio seguindo esse ritmo. É daí que começaram a surgir essa questão do treino, tá? Então a gente treinava para algo, tá? Então, como eu te disse, por que a gente treina? Por que a gente precisa treinar? E como esses caras pegaram e fizeram assim, falaram assim, tá, é isso que acontece com o corpo, você precisa treinar para ficar mais forte, você precisa... Então, esses treinadores, naquela época não tinha faculdade de educação física, ou quando começou, o que aconteceu? Eles entenderam como que o corpo se adaptava, como que o corpo funcionava, tá? E assim, até hoje a gente vem com os mesmos princípios, se a gente for parar para pensar. Porque assim, a gente vem com os princípios da adaptação, tá? E esse princípio da adaptação, qual foi a grande novidade, o que a gente fez hoje dentro do treinamento, que tem todo mundo aí falando de treinamento, você vai crossfit, academia, funcional, pilates, yoga, todo mundo entendeu o princípio, tá? E qual que é o princípio dessa adaptação, dessa questão de demanda? A gente tem o estímulo certo, o estímulo que vai fazer a gente evoluir, o estímulo que vai fazer a gente progredir nesse sentido, tá? Porque assim, você começa uma aula, geralmente começa iniciante, e aí depois você vai intermediário, depois você vai avançado, e todos os exercícios são assim, tá? Então, lembra que eu falei do cara lá na Grécia Antiga e tal, o cara começou a correr com um bezerrinho, aí depois ele estava correndo lá com um boi, um touro, cara, ele foi progredindo dia a dia, então o corpo dele foi se adaptando, o corpo dele começou a entender isso, tá? E assim, hoje, se a gente conseguir entender esses mesmos princípios, tá? A gente vai conseguir aí colocar muita coisa na nossa vida e às vezes você vai treinar melhor ou às vezes você nem vai precisar ficar nessa questão de treinando toda hora, indo na academia toda hora, que acho que às vezes tem gente que nem curte isso. Então, se você entender os princípios, você pode, de forma segura, ajudar o seu corpo sem essa necessidade toda, tá bom? E assim, por que a gente precisava treinar? Ou por que a gente, ou melhor, precisava não, vou segurar essa questão e colocar outra primeiro. Por que a gente não precisava treinar antes desses caras descobrirem esse princípio? Ou mesmo das guerras, ou mesmo lá antes de todo esse período que eu te falei, a gente não precisava treinar, né? A gente falava assim, o cara lá nas cavernas, o cara pré-industrial, a como fala? Plantação lá, né, o rural, a gente, por que a gente não precisava treinar? E hoje a gente precisa. Antigamente a gente tinha necessidade de sobrevivência, tá? Isso você vai encontrar detalhadamente no livro Sapiens. Se você quiser aí uma leitura detalhada, isso daí está no livro Sapiens. É assim, a gente tinha o instinto de sobreviver, a necessidade. Então a gente tinha que correr para achar alimento, a gente tinha que escalar para coletar alimentos.
Então a gente já tinha essa atividade física diária, se a gente for parar para pensar. E aí depois, na era pré-industrial, o que a gente precisava fazer? A gente precisava do trabalho braçal. Então, antes de tudo, a gente tinha que usar o nosso corpo. A demanda de movimento, a demanda de carga física já era diária. Então, a gente não precisava ficar treinando para algo, tá? E aí, assim, por que hoje a gente precisa, né? Qual que é a necessidade hoje? Porque as nossas rotinas, a nossa cultura não leva a gente a ter uma demanda de trabalho. Lembra que eu te falei? Qual que era o princípio que aqueles treinadores entenderam e assim, que você precisa entender também para ter aí no seu dia a dia, para você conseguir sair desse ponto que você está e chegar num outro ponto, num outro nível, sair da média aí do seu da sua atividade física, ou sair do negativo, né, que você está aí com o seu corpo. Assim, atividade física, como a gente não tem ela hoje no nosso dia a dia, lembra que eu expliquei de toda atividade física dentro do nosso dia a dia, a gente precisa hoje fazer. Por quê? Porque a gente precisa complementar. Se a gente está lá tendo que movimentar o nosso corpo, tudo bem, a gente não precisa disso. Agora, se a gente não tem isso no nosso dia a dia, a gente fica o dia inteiro parado, o que a gente precisa? Suplementar com uma atividade física. Então, ela vem como um suplemento, uma dose de movimento diária, que é o que a gente fala muito aqui, não é? Então, assim, eu peguei e conheci um cara esses tempos, vou contar a história dele aqui para vocês bem rapidinho. Esse cara, o nome dele era Fábio, tá? E assim, esse Fábio chegou para mim comentando, né? A gente estava falando de treinamento físico, preparação física e tudo mais. Ele falou assim, cara, hoje eu estou precisando fazer alguma coisa assim na minha parte física, na minha preparação física, sabe? Porque antigamente eu corria bastante, eu jogava basquete todo o tempo, ia correndo treinar, voltava, treinar assim no basquete, né? Jogar, treinar, vamos cortar essa palavra. Ele ia correndo jogar, voltava do jogo correndo. Então o cara já tinha aquela atividade cardiorrespiratória e tudo mais. Bem, e aí ele me falou assim, cara, e outra coisa que eu fazia, porque aí eu não precisava fazer academia, eu sentia que eu não precisava. Sabe o que eu fazia? Eu trabalhava com meu avô, numa madeireira. E assim, eu pegava muito peso o dia inteiro naquela madeireira. Então, eu já tinha um corpo físico assim legal. E assim, eu sentia que estava com músculo forte e tudo mais. E assim, aí a gente estava conversando sentado, de repente ele levantou e falou, olha aqui, o cara, até hoje ele parou, hoje ele sabe que ele precisa de uma parte física, mas aí ele mostrou assim, o corpo dele e falou, olha aqui, eu ainda consegui manter um pouco do que eu já tinha, por causa desses hábitos, dessa vida. E eu achei interessante essa história, porque assim, o cara, vamos dizer, é mais velho que eu, ele tinha toda essa rotina e ele tinha essa consciência. E hoje, com a necessidade que ele viu que hoje ele trabalha parado, ele trabalha de forma sedentária, ele viu que ele precisa de uma dose de movimento, ele precisa suplementar, ele precisa colocar aí algo que vá manter a atividade física dele para ele não ter problemas. E às vezes, muitas vezes, não às vezes, mas muitas das vezes, a gente nem consegue entender isso. E esse cara já entendeu e trouxe para a vida dele um princípio que muita gente hoje tem que estudar, ler em vários livros, é o que eu estou trazendo aqui para você. Esse cara já teve a percepção sozinho na vida dele, ele entendeu o princípio da adaptação, ele entendeu como fazer aí para a atividade física dele, que ele não precisava nem ir na academia, já estava bem de corpo e conseguiu manter um pouco até hoje, tá? E assim, até onde eu quero chegar com isso, com essa história? Que a gente precisa entender os princípios do nosso corpo, tá? E se a gente entender os princípios do nosso corpo, a gente vai entender que o nosso corpo, os movimentos, toda essa parte, não funciona só com exercício, não funciona só com academia, tá? É uma parte, é um princípio esse. Se a gente for parar para pensar no exercício, no movimento, é só a questão da biomecânica, tá, pessoal? Então você fala assim, nossa, mas então eu estou indo na academia, só estou fazendo um dos princípios? Sim, por isso que às vezes você não tem resultado, por isso que às vezes você estagna,
por isso que às vezes você para, tá? Isso daqui a gente consegue compreender com livros, por exemplo, de Thomas Myers, livros de nutrição, livro de psicologia, tá? Como... Vamos falar mais da parte desenvolvimentista, Galahu. Então, essas que assim, digo Galahu por quê? Galahu, quem está assistindo, quem for da área vai entender. Porque assim, ele mostra os fatores externos que influenciam o nosso corpo, tá? Ele mostra o fator genético também. Ele tem um esqueminha dentro do livro dele que ele explica cada coisa, da onde que vem, da onde que não vem, a somatória desses fatores e como influencia no nosso corpo, na nossa vida, nessa questão cultural, tá legal? Então assim, como eu estava dizendo, parando essa parte um pouco científica, teórica, porque senão vocês não vão entender nada, assim, se a gente tem um dos princípios só, que é essa parte biomecânica, tá? Vou até começar um desenho aqui. Se a gente tem um dos princípios, aqui, cheguei. Só tem um dos princípios, tá? O que acontece? Vamos colocar biomecânica. O nosso corpo, cara, tá faltando muita coisa ainda. Então a gente tem muito pouca coisa. Agora se a gente já tem as outras partes, vamos lá, são 3 princípios fundamentais que a gente precisa ter no nosso corpo. Vou colocar aqui, que aí senão vocês vão ficar perdidos, né? Eu falei só de um, mas não falei dos outros. Nós temos 3 princípios aqui no nosso corpo. Se você não tiver os 3, você vai ter só 1/3 do seu corpo equilibrado, se você for parar para pensar e analisar, né? E assim, o que a gente precisa ter para a gente ter o nosso corpo equilibrado, para a gente ter aí, não precisar em si treinar uma coisa específica, ou a gente entender por que a gente precisa treinar e para que a gente quer e como a gente vai treinar e como a gente vai evoluir, tá? Porque assim, se você entregar isso na mão de uma pessoa, pode ser o seu treinador, pode ser o seu coach, pode ser a sua yogi, o seu mestre, quem for, cara, ele vai enxergar o seu corpo, a sua de um jeito. Só que se você não tiver entendido esses princípios, você vai ficar dependente, você vai passar, falar assim, olha, me controla. Só que não é esse cara que vive para você, tá? Não é essa pessoa que vai pegar no seu dia a dia, vai te acordar, vai levar para fazer tal coisa. Não, é você que tem que tomar as rédeas e andar em conjunto com essa pessoa que está te ajudando. Por quê? Às vezes essa pessoa que está te treinando, às vezes essa pessoa que está aí fazendo por você, ela só está focando em uma parte. Por quê? Porque a competência dela é especialista nisso, cara. Então, vamos lá, preste atenção, né? Nesses princípios. Porque se você prestar atenção nesses princípios, lembra que eu falei que são 3? Você vai conseguir se ajudar o trabalho dessa pessoa e evoluir muito mais rápido, ok? Ou se você entender, for expert e falar assim, nossa, eu gosto de devorar, gosto de saber tudo, e você entender o passo a passo, e você só quiser saúde, você só quiser estar de boa aí, você não precisa treinar em si, você precisa só colocar em prática os princípios e ter aí uma vida saudável, uma vida estável, uma vida de um corpo equilibrado, tá legal? E assim, esses princípios, se você coloca em prática, em menos de 10 minutos você vai ter o seu corpo equilibrado por dia, ok? Então vamos lá. Quais são os outros princípios que a gente tem? O princípio da bioquímica e o princípio do psicofisiológico, tá? Então você vai falar assim, legal, tem o princípio da bioquímica e do psicofisiológico. E por que eles vão afetar na questão do meu treino? Por que eles vão afetar na questão aí do meu exercício, da minha atividade física? Eles vão afetar na seguinte questão. O seu corpo, a bioquímica, seu corpo é formado por partículas químicas, por átomos, moléculas, não é? Então, a bioquímica vai influenciar muito no seu treino, tá? E vai influenciar muito no seu exercício, na sua atividade física. E o psicofisiológico? É sua cabeça que manda no seu corpo, cara. Então, preste atenção porque se você não tiver aí uma cabeça boa, o seu treino não vai legal, tá? Então,
Por isso que você precisa treinar. E outro aspecto, se você precisa treinar essa parte bioquímica, biomecânica dos exercícios, ir na academia, consequentemente você precisa treinar os outros princípios do seu corpo, a bioquímica e o psicofisiológico. E aí você acha que você está bem, só que você não está treinando esses outros. Você está só trabalhando uma única parte do seu corpo. E aí depois você reclama, fala assim, nossa, o cara lá vai evoluir tão rápido. Nossa, aquele cara lá, ele começa a treinar e já começa a aparecer o resultado. Será que ele não está estimulando essas outras partes, esses outros princípios do corpo dele? E você não está fazendo isso? Pode ser, não é? Então, assim, o que quero que vocês entendam nessa parte que está sendo mais chatinha aqui da live? Que vocês precisam ter consciência desses princípios. Você precisa entender que seu corpo não é só exercício, ou não é só nutrição, ou não é só cabeça, que muita gente fala, tá? Depende de tudo, depende de todas essas partes. É tudo em conjunto, nosso corpo está todo interligado, ok? E aí, se você entender esses princípios, qual que é o próximo passo? O que é a próxima coisa que você tem que fazer, tá? Agir, só que agir de como for possível. Às vezes você traça e fala, eu vou treinar 5 vezes na semana, eu vou fazer exercício todo dia, tá? E aí o que acontece? Você não consegue fazer. Por quê? Você colocou uma forma de agir que não é possível para o seu corpo. Você não tem capacidade, condições, competência de conseguir fazer isso. Às vezes por trabalho, às vezes por cansaço, às vezes por estresse, às vezes por N motivos. Só que assim, se você não traçar uma forma possível, não vai ser capaz de você conseguir atingir o seu objetivo, tá legal? Então assim, uma frase que eu gosto de falar muito para definir isso. Para quem não tem nada, metade é o dobro. Se você vai começar uma atividade física, a movimentar o seu corpo, querer suplementar com exercício com atividade física, que às vezes você não está fazendo aí o necessário para você, o que você precisa fazer? Colocar coisas possíveis, tá? Como eu disse, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, coloca coisas simples. Por exemplo, se você só quer ficar bem aí de saúde, quer começar a movimentar, você às vezes nem precisa treinar. O que você precisa fazer? Larga a mão de ir na padaria com carro e ir a pé. Larga a mão de ir no mercado, que é 1 quadra da sua casa, de Uber, e vai a pé. Ah, você trabalha a 5, 10 quadras, vai a pé e volta. Você mora no 5º andar, sobe a pé, sobe por escada e volta, entendeu? Cara, comece a tirar os confortos do seu dia a dia. Para quê? Para você colocar essa atividade de forma que você vai conseguir já fazer no seu dia a dia. E aí você não precisa ficar parando para treinar. É isso que você às vezes não entendeu. É isso que às vezes é um princípio que você não sabe como colocar em prática. E é um jeito bobo que você consegue, tá legal? E assim, se você entender a forma de agir, como que você consegue agir, e aí você colocar na sua rotina de uma forma possível, você já eliminou o problema anterior. Você sabe o que aconteceu, o seu problema, você identificou os princípios, sabe onde está o erro. Ah, eu me alimento legal, eu tenho a cabeça boa, só que eu não treino. Então, a parte biomecânica minha está horrível. O que eu preciso fazer? Começar a me movimentar. Eu vou na academia fazer meia hora de esteira todo dia? Ou vou fazer aí, vou para o trabalho andando e volto, vou subir de escada para o meu apartamento e volto? São coisas que você pode colocar no seu dia a dia e você definir sozinho, tá? Ou mesmo, a gente ensina isso aqui dentro do nosso programa. É isso que você precisa entender. A gente ensina os princípios. E aí você vai conseguir, não às vezes fazer sozinho, mas vai conseguir conversar com pessoas, buscar pessoas capacitadas para te ajudar e te levar aí para o seu próximo nível, te ajudar a progredir, tá? Então, se você entendeu isso, entendeu a forma de agir, entendeu como buscar ajuda ou entendeu como se ajudar inicialmente, você já pode ir para o próximo passo. Que o próximo passo de que precisamos treinar é assim, progredir. Porque às vezes a gente vai treinar, o que acontece? Lembra que eu falei do bezerrinho lá na Agreste, o cara vai correndo com o bezerrinho nas costas, daqui a pouco está correndo com um boi? Às vezes as pessoas começam a treinar e só fica correndo com o bezerrinho.
O bezerrinho cresceu, opa, não, eu vou me machucar, vou pegar agora outro bezerrinho e vai. E o cara só fica correndo com aquele mesmo peso, só fica fazendo aquele mesmo estímulo, tá? Então o que você precisa fazer? Você precisa progredir, tá? Por quê? Se não houver demanda, se não houver movimento, se você não sair da onde você está, se você não conseguir progredir, não tiver meios de progredir, seu corpo vai começar a regredir. Por quê? Porque lembra que eu falei do princípio que o nosso corpo sempre busca se adaptar às demandas? Se ele não tem demanda, onde ele vai se adaptar? Ele vai se adaptar cômodo, vai ficando cada vez mais fraco, ele vai estagnar ali. E se está estagnado, possivelmente está acontecendo aí uma depreciação, um desgaste de outras partes do corpo. Por quê? Porque não está evoluindo. E nosso corpo necessita evoluir constantemente, tá? E é isso que você tem que entender, que por isso que a gente precisa treinar. Porque a gente precisa entender o nosso corpo, ter consciência disso, tá? Desses princípios. A gente ter princípios, a gente saber como colocar em prática esses princípios no nosso dia a dia, tá legal? E a gente progredir. Porque muitas vezes, não sei se vocês já viram, casos de... muitas vezes são idosos, porque a gente só vai perceber isso depois que a galera tá já velhinha e tudo mais. Idosos que têm aí a saúde boa, que sempre estão trabalhando, fazendo caminhada, comendo de forma equilibrada, não bebe, não fuma, e tá lá, firme e forte. E às vezes a gente que está aí no dia a dia está todo estourado, não é? Então por quê? Porque inconscientemente eles já tinham isso na cabeça do quê? De entender esses princípios, de entender como agir, de como colocar em prática, de que forma era possível fazer as coisas no seu dia a dia, e sempre buscando a progressão. O corpo deles ia ficando mais fraquinho e eles sempre iam estimulando, progredindo de alguma forma. Só que isso veio de maneira espontânea deles, veio de, sei lá, cultura, alguém ensinou, mas aqui o que a gente quer mostrar para vocês? Como vocês fazerem isso no dia a dia de vocês, como vocês colocarem em prática, tá? E se você aprender essas variáveis, se você entender isso, em menos de 10 minutos por dia, você consegue equilibrar o seu corpo, tá legal? Então, assim, para a gente concluir de forma prática e colocar aí para vocês de uma maneira que você consiga já sair daqui dessa live usando tudo isso que eu te falei, tá? Assim, concluir o raciocínio lógico todo. Se tudo está em movimento, se você não estiver em movimento, você já está morto, tá? Por que isso? Se a gente parar para pensar, até quem está dormindo, parado, sei lá, está em movimento, o coração está batendo, o sangue está correndo, ou está respirando. Então isso é uma forma de movimento. É uma forma de movimento bioquímica, lembra que a gente falou? Então, nosso corpo está todo o tempo em movimento. Se você falar assim, nossa, eu estou tão parado, é um raciocínio que o quê? Você já está indo para a morte, realmente. Por quê? Porque você não está aí tendo consciência, saindo dessa monotonia, você está querendo ficar o quê? Parado. E parado significa morte para o nosso corpo, beleza? Então, assim, como você consegue, de maneira prática, já iniciar esses treinamentos, agir com esses princípios que eu te falei, tá? Primeira coisa que você precisa saber, sair daqui e falar assim, olha, se vocês fizerem isso, já vou estar super contente aqui. Entender em qual dos princípios você está pecando. A sua parte biomecânica, movimento, você não está movimentando, está muito sedentário. A parte bioquímica, você não está comendo bem, você não está conseguindo respirar direito por causa, sei lá, está com rinite ou alguma coisa, ou alguma coisa da sua parte aí nutricional, biológica em si, está com algum problema. Ou a sua parte mental está sobrecarregado, cheio de estresse, não consegue fazer nada, está toda hora aí batendo no nervoso, batendo na fadiga mental. Então, você precisa entender qual ponto
qual desses pontos está o seu problema, tá? Porque às vezes você fala assim, nossa, eu não consigo emagrecer. Só que aí você vai ver se está comendo errado e a sua parte mental está horrível. E aí você vai lá e se mata na academia. Será que vai dar resultado? Aí você fala assim, nossa, eu não consigo ganhar massa. Só que aí você vai ver se você não come direito e o seu treino ali não vai progredir. Lembra que eu falei que tem as três partes que a gente precisa fazer ali? Não está progredindo o seu treino de exercício de movimento. Então, será que vai ter resultado? Ou mesmo você fala assim, eu tenho dor, mas eu como direito, minha cabeça é boa, estou tranquilo, não tenho estresse, mas aí você não faz nada de movimento, tá? Então você não tem nenhuma dose de movimento aí no seu dia. E aí o que vai acontecer? Vai ter dor, vai ter problema, vai ter tudo, cara. Por quê? Esses três princípios estão em conjunto todo o tempo, eles trabalham interligados, nosso corpo é integrado, tá? Então descubra inicialmente qual deles está com problema e aí você consegue agir, beleza? Então esse é o primeiro passo, faça essa autoanálise e perceba. E se você não souber como agir, a gente está aqui para te ajudar, ou você já pode buscar um profissional nessa área também para estar te ajudando, ok? Então, a gente ensina aqui como você dar os passos e como você integrar essas partes e também você pode estar aí conseguindo agir de outras maneiras, beleza? Então, espero que tenha te ajudado. Foi uma live rápida hoje, só para vocês entenderem essa questão de como equilibrar o seu corpo, por que 10 minutos já dá certo, tá? E por que a gente precisa treinar, que era o que eu queria responder aqui hoje, que eu acho que foi respondido de diversas formas para vocês, ok? Se vocês acharam legal, vai estar salvo também no YouTube, no Facebook e compartilha. Às vezes pode ser que ajude uma outra pessoa aí que você conhece que precisa entender dessa parte de treino, dessa parte de atividade física. Fechou? Abraço e até, galera!